Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol com dois pesos pesados aqui hoje para analisar a eliminação do Grêmio. Como eles são convidados previamente, ninguém vai dizer bola na desgraça, eles aparecem. Não. Eles são convidados antes do jogo, porque tem que se programar, né? Todo mundo tem agenda. Então a gente convida para a semana toda. Bom, você vai na terça, você vai na quarta. O Raul até viria ontem e disse, não, prefiro ir depois, não, vamos comentar a vitória do Grêmio, a classificação do Grêmio, projetar o acúmulo de jogos e tal. Mas, e o Paulo Pelaip tem 583 compromissos. Quando fechou a agenda, a gente, não, então tá, melhor ainda depois do jogo do Grêmio. E a gente não pode prever resultado, né? Vamos fazer aqui uma análise razoável. Dois times grandes, qualquer um pode passar, né? Cruzeiro e Santos. Cruzeiro muito melhor do que o Santos, muito mais organizado que o Santos. O Santos no oba-oba conseguiu empatar, conseguiu virar contra o Cruzeiro e ainda, por fim, ia ganhar de 3-1 e ia se classificar o time do Cuca. Pelaip, que é amigo do Mano Menezes e tudo mais, mas é entendedor de futebol, o Raul, que também deve ter visto o lance, e mais o Fabiano Barbosa, que está aqui conosco, da Rádio Saldanha, onde convir comigo que ia passar o Santos, ele ia fazer o gol. Estava sozinho na frente do goleiro, o juiz terminou o jogo. Me lembrou o Jorge Mendonça, naquela Copa de 78, né, que a bola estava no ar, fez o gol e já acabou o jogo. Foi o Jorge Mendonça ou o Zico? Foi o Zico, né? Foi o Zico. Boa tarde, Boa tarde, boa tarde. Satisfação, Fabiano. O seguinte, o juiz se precipitou porque ele terminou o jogo na segunda bola. No momento que o zagueiro do Santos cabeceia e o volante domina a bola e ele está de costa pro lance, ele apita. Aí termina o jogo. Teve um jogo há pouco Quando dias. o jogador do Santos recebe a bola ali sozinho, ele já tinha apitado o término do jogo, apareceu. Mas realmente foi um equívoco muito grande. Mas teve um jogo há poucos dias aí. Esse árbitro é muito ruim que apitou ontem ali. É um do Paraná e é FIFA. Rafael. A arbitragem. Rafael. Aquele é Paulo. Esse aí que apitou é Paulo Roberto. É aquele que deu 7, 8 pênaltis pro Internacional na Série B aqui. Mas é verdade. 7, 8 Não, mas não teve. É bom esse Belado. Contra o Náutico, Foi 4. Contra o Náutico deu 3 ou 2. Foi 4 pênaltis. 4, né? 4 pênaltis. 4 pênaltis, num jogo só. O Inter errou 2 e fez 2. Né? Aí veio, aí num outro jogo deu mais 1 ou 2. Eu dei 6 ou 7 pênaltis. Ele é fraco, não é por isso. Eu tô dando só a trajetória dele, porque o pessoal. Eu achei engraçado. E outra coisa. 6 ou 7, Me enganei, era 6. Mas pra ele o que é pior? Terminar do jeito que ele terminou ou se o Santos faz aquele gol? Bom, mas isso aí é do jogo. Não pode escolher. Não é escolher momento. O árbitro não é torcedor, o árbitro tem que apitar as regras do jogo. Mas tu é caseiro, então, Fabiano? Na lista? Tu era daqueles árbitros borrados, assim? Eu era um cauteloso, né? O Cruzeiro, no jogo, eu vi toda a partida, o Cruzeiro perdeu uns 4 ou 5 gols, assim, incríveis, 2 bolas, o Arrascaeta colocou uma bola na trave e o Dedé também uma cabeçada no travessão. Durante os 90 minutos, o Cruzeiro foi melhor do que o Santos, mas é aquela coisa... Eu vi o Alberto Rodrigues, narrador da Itatiaia, nós reproduzimos os pênaltis hoje e o narrador diz assim, mereceu passar porque foi melhor nos 90 minutos e tal. Tipo, sendo que o narrador lá em Minas é suspeito, porque lá tem um narrador que narra só jogo do Cruzeiro, que é cruzeirense, e o narrador do Atlético, que o Albertinho na onda, que foi até deputado. E o repórter diz, eu te amo, Fábio. Você achou? O Fábio tá quase chegando nos 40, né? 38 anos. Será que joga a próxima Copa, não? Não, nunca foi convocado, não vai ser agora que vai ser convocado. Foi com o Mano, acho. Talvez seja convocado para... Seja convocado um amistoso para dar um presente, assim, de encaminhamento para encerrar a carreira. Será que o Tite vai ter essa sensibilidade? Eu acho que tem que ter, viu? Porque o Tite levou alguns jogadores para a Copa do Mundo que
que não resolveriam nada se Tô louco entrasse. para ver amanhã a convocação. Tipo, um a mais, um a menos vai fazer diferença. Não, Acabou a paz do Tite, hein? Não, por isso eu quero ver a convocação Acabou a amanhã. paz. Amanhã vai ser Não, uma porque crítica em cima do- não só por isso, porque vai desfalcar, ele não vai convocar jogador, deve não convocar jogador da Europa. Porque os jogadores estavam todos de férias, estão retornando agora. Vai tirar o Everton do Grêmio na decisão da... Não sei É Grenal, né? né? Mas pode tirar o Dourado do Inter, Dourado, O Guerreiro vai para a seleção peruana. talvez o Kahneman vá para ser convocado para a seleção argentina. Estava lendo os jornais argentinos falam muito nele. Aí ele para de falar em Cagliari daí. Principalmente depois que o Dunga falou que ele devia ter ido ser convocado, né? Então pode. E desfalcar, vai desfalcar também. Algum jogador vai levar o Paquetá do Flamengo. O Flamengo vai perder outro jogador, o Se tirar o Paquetá do Flamengo... Vai tirar o Flamengo deve o- perder o Paquetá para a seleção brasileira e o Cuejar para a seleção colombiana. São dois desfalques, Bom, né? aí afeta esse time do Flamengo. Sim, sim, a Que estrutura, né, A Raul? estrutura é toda no meio campo. Mas eu acho que é só Campeonato Brasileiro. Até o Maurício pode me reforçar aqui. Não, é só brasileiro, vai ficar fora do brasileiro. Nas datas do brasileiro. Mas igual atrapalha, né? O Flamengo está pontuando aí. Mas um dia depois tem jogo da Copa do Brasil. Um dia depois do primeiro jogo. Do segundo jogo. O Cruzeiro deve perder o Derrascaeta, né, também, que deve ser convocado para o... Combinar com o Tite é mais fácil, cara. Combinar com os outros técnicos. O Internacional E a data FIFA? O Internacional pode perder 2 a 3 jogadores. Se o menino o Nico E o lateral ali, o Zeca. que era do Zeca, do Santos. Não, será acho que não vai convocar. Porque nós não temos Tá muito laterais, machucado. né? Tá Mas nós não temos mais lateral direito aí no futebol brasileiro. Ali, Daniel Alves está lesionado uma carência. Você vai, é boa essa interpretação aí do Pelaipe, hein? O Internacional pode ir esfacelado pro Grenal. Pode de Sem noite. Paulo Guerreiro, sem Nico, sem Dourado. Paulo Guerreiro o Paulo Guerreiro é um acréscimo pro Internacional, não é uma perda, porque ele não Com jogou essa ainda. festa toda. Eu sei, não, mas não jogou ainda, né? Porque o Internacional vem fazendo uma campanha excelente no Campeonato Brasileiro sem o Guerreiro, que é um jogador O time diferente, tá ajustadinho, né? que é muito bom jogador. O Guerreiro eu vejo o Internacional como um acréscimo, né, de produção. Aí o Guerreiro joga mais que todos os atacantes que o Grêmio tem. Se sim. botar todos os atacantes que o Grêmio E tem. não precisa muito hoje em dia. Não sei, mas se botar o Brocador, que agora saiu, saiu. O jogador já é o André. E André não faz meio Guerreiro, meio, não é um, é meio. Ele era até pouco tempo o porque principal do centroavante do futebol brasileiro. Isso de todo o grupo do Grêmio, né? Não, tô falando dos Porque atacantes. dos 11 titulares, dos 3, tem um só jogando. O André não chegou, o Luan não tá rendendo, o Everton tá segurando ali do meio pra Marinho não frente. tá jogando nada. Mas qual é o Marinho? Aí tem que ver. O Marinho, se tu olhar ele foi pro Ceará, foi mal. Ele foi no Fluminense, foi mal. No Internacional, foi mal. No Cruzeiro, foi mal. Ele teve 4 meses, Momento no Vitória. 3 meses ou 4 meses, 3 meses. No Vitória, que salvou o Vitória de ser rebaixado. E foi vendido para a China. Quem é que acompanhou o Marinho na China? Quem é que viu o Marinho jogando na China? Ninguém viu. Então tu contratou qual Marinho que tu contratou? Tu contratou o Marinho do Internacional, do Cruzeiro, do Ceará, do Fluminense, ou tu contratou o Marinho do Vitória da Bahia? O mesmo penso sobre o André. O Marinho e o André, dá para dizer que é mais ou menos a mesma situação, era resolver o problema do Grêmio, que tinha esse jogo que apresentou ontem contra o Flamengo, domina, tem a posse de bola e não tinha jogada aguda. Perdia o Everton, não tinha ninguém. Aí aquele pensamento mágico, que até dá para considerar na hora que a gestão vai contratar alguém. Bom, mas vamos buscar alguém que faça mais ou menos o que o Everton está fazendo. Quando o Everton não pode fazer, bom, quem é? Aí se verificou no Marinho essa possibilidade. Bom, mas não deu. tá jogando o E aí o Pelé tem razão. Aí quando o Estudiantes joga o PP, que é o da casa. É que quando tu tá no desespero para contratar, tu vai olhar o que tu quer ver.
É claro. Tu vai olhar o que tu quer ver. O empresário vai te dizer X e tu vai, então tá, então é isso, é esse jogador. Não vou ir muito longe, a história do Internacional com o Guerreiro. Tu quer ver o Guerreiro dos últimos momentos, agora, ou o Guerreiro goleador bom? Não, o Internacional está contratando o Guerreiro goleador, mas não tem garantia que ele vai. E o Guerreiro é um jogador qualificado, porque faz parede, porque o Guerreiro, se tu olhar a carreira dele assim, ele não é um homem de muitos gols. Goleador, ele é um jogador de gols importantes. Ele faz gols importantes, gols. Isso aí para um jogador também tem peso. Tem peso. Fez o gol do Mundial do Corinthians, fez gols na carreira dele, tem gols importantes, né? Mas ele não é assim um goleador, nunca foi goleador do Campeonato Brasileiro, uma coisa assim. Mas é um jogador que joga por time, ajuda o time, é um jogador que tem... Em momentos importantes ele aparece. Foi zagueiro, não foi zagueiro, mas foi lateral, foi homem de defesa, tu sabe que quando tem um jogador desse naipe assim, como um Guerreiro, como o André Catimba, quando o Alcino Marta de Freitas... Vai resolver para ele foi o maior centroavante da história do Grêmio, Alcino Marta de Freitas, né? Você sabe que dois jogadores no mínimo estão atentos aí, sabendo que esse jogador pode decidir. Agora, o problema do Grêmio é esse, o Grêmio ontem, o Grêmio perdeu a classificação aqui, né, Raul? Sim. No momento que o Flamengo empatou, o Flamengo amassou o Grêmio nos 15 minutos do segundo tempo até os 45, empurrou o Grêmio e o Grêmio não conseguia sair, não conseguia jogar, e ali o Flamengo classificou. Aí é culpa do Renato? Se o treinador, tu tem que culpar todo o contexto. O treinador, da derrota, é o treinador, é os jogadores, o diretor. É isso aí, não tem. Quando ganha, não pode ser assim. Quando ganha, eu ganhei. Aí quando eu perco, eles perderam. Não existe isso no futebol, né? Todo mundo. Todo mundo ganha. Todo mundo na mesma barca. Claro, evidente. Né? O Renato ontem na entrevista disse que estava orgulhoso do time. Tu acha que aquilo ali é sincero? Eu acho que sim. Eu acho que é a opinião dele, né? Mas ele disse que mas a torcida não estava quem satisfeita. quer assistir uma boa partida de futebol é só assistir o Grêmio, né? Palavras do Renato. Mas jogando só para os lados. Mas tem que ganhar, né? Se o anão do circo ontem é o goleiro do Flamengo, joga 1-0 pro Flamengo. Se o Flamengo joga sem goleiro ontem, ou com o anão do circo, com todo o respeito aos anões do circo, eu tenho o maior respeito, o jogo é 1-0, o Grêmio não chutou a bola em gol. Falta o fazedor de gol. Não adianta. Quantos fazedores de gol o Grêmio já contratou? Não, e nenhum resolve. Nenhum resolve e não pode mais coletar o Pelé pela contratação do Kleber aí. O que é? Mas o Kleber foi contratado e todo mundo elogiou. É como agora, o Guerreiro foi contratado, está todo mundo elogiando. Quero ver depois. Era um grande jogador. O Kleber é até bom, é oportuno que tu fale isso. Não, já falei para dizer. Se não der certo, vamos chamar o presidente maluco. Não, o Kleber veio pro Grêmio, e não fui eu que falei, quem falou foi o Paulo César Verardi, que era o marqueteiro do Grêmio, que era o homem do marketing do Grêmio. Entraram 25 mil, ou 20 ou 25 mil, 20 mil associados a mais. Se tu botar 20 mil associados a mais a R$50, que era a época do ano, isso aí dá R$1 milhão, tu multiplica por 12, dá 12 milhões de reais no ano. E o que vendeu de camisa? E para o momento que o Grêmio, porque o Grêmio disputou com o Flamengo e com o Corinthians, o jogador na época, entendeu? E ali o Grêmio vinha mal que eu digo o seguinte, que o Grêmio vinha de uma segunda divisão em 2005, 2006 foi campeão gaúcho, em 2007 foi campeão gaúcho, e vinha numa sequência, mas o Grêmio faltava para o Grêmio uma autoestima, precisava disso. Cereja do bolo? Não, nem cereja do bolo. E o Grêmio ali contratou o Marcelo Moreno e contratou dois atacantes, e o Kleber primeiro e o Marcelo logo seguido, os dois. E tinha o Barcos, né? Não, o Barcos foi depois, né? Mas jogou com o Kleber, o Barcos. Não, mas aí já é 2013, quando já não estava mais. Né? Aí veio um festival de contratações que intimidou o Grêmio de quase 100 milhões aí que deixaram aí. Aí veio o Dida, que aí um jornalista contratou o Dida. Fernandinho. Aí veio jornalista contratou é verdade. O Santana, claro. Contratou o Dida e massacrou o Marcelo Groy. Aí veio o Cris,
aí veio o André Santos, aí veio o volante do Santos. Fábio Aurélio. Não é Fábio, é o... Adriano. Adriano. Não, mas o Fábio Aurélio não é da mesma época? Não, é antes. Veio o Wellington. O Wellington. Aí veio o William José. Aí veio o Barcos, que foi trocado por 10 o Fernandinho jogadores. também, né? Não, o Fernandinho vem numa Vem um outra. pouquinho, Depois. Então o que acontece? 8 jogadores, não. 5 jogadores de um baita dinheiro mais. Mais 10 ou 12 milhões. Bom, mas eu quero dizer o seguinte, então, o Kleber, o que eu estou falando, o Kleber fez 22 gols no ano no Grêmio, e aí foi jogar um Campeonato Gaúcho e quebrou a perna. Em Novo Hamburgo, jogou contra o Cruzeiro. No estádio de Novo Hamburgo, o jogo do Cruzeiro, zagueiro, não foi uma jogada de má intenção, mas foi uma fatalidade. E aí foi operado, levou 4, 5 meses para voltar e não foi mais o mesmo jogador. O que acontece? E aí teve um outro argumento. Com a contratação do Filipão, que era desafeto do Kleber, porque o Grêmio só trouxe o Kleber em função da briga que o Kleber teve no Palmeiras com o Filipão. O Grêmio não perdeu dinheiro, pagou 2.400.000 pelo Marcelo Moreno, pagando 4 parcelas de 600 mil, de 6 em 6 meses, e o Kleber, o Grêmio adquiriu 50%. Por isso que o custo do Kleber era um valor que chegava a 380 mil, porque tinha 50% do Kleber. Só que o Grêmio emprestou o Marcelo Moreno para o Cruzeiro, para o Flamengo, o Marcelo Moreno para o Grêmio não servia, mas ele foi jogar comigo no Flamengo em 2003, foi campeão da Copa do Brasil. Foi jogar com o Cruzeiro, foi campeão brasileiro e goleador do Cruzeiro. Aí veio para o Grêmio, ficou 3 meses, o Grêmio vendeu em 2015 para a China. O Kleber não, o Kleber ficou afastado, não sei quanto tempo, 4 meses, 5 meses. E se o Grêmio bota ele a treinar na vitrina, tinha vendido para a China, tinha vendido, mas no momento o departamento de futebol e o clube aceitou a imposição do treinador de afastar o jogador. Então aconteceu isso. Mas o Grêmio poderia ter se ressarcido no Kleber. Mas o Grêmio, o que a boca fala, a boca paga. O que a boca fala, a boca paga. O Grêmio pagou, o Kleber custou para o Grêmio, em 5 anos de contrato, 30 milhões. Esse foi o valor. O Grêmio pagou só um jogador, o Bolanhos, as mesmas pessoas que criticavam a contratação do Kleber. Estou te lembrando só porque tem um cara de boa memória, não estou recuperado por essas contratações agora. Só o Bolanhos foi 24 milhões. 24 milhões? Eu tenho 28, mas tá bem, 24. Eu estou botando 24, e fora o salário do Bolanhos. O custo do Bolanhos chegou a 40 milhões, então 4 anos de contrato. Beleza? Então, o futebol é assim, a banca paga e recebe. Tu acerta e erra. Tu acerta no Douglas Costa, tu acerta no Rafael Carioca, tu acerta no Hever, tu acerta no Vitor, tu acerta no Jonas, e às vezes estava acertando... Carlos Eduardo, Léo... Não, mas aí e o caso do Kleber realmente, mas foi muito mais pelo um erro do Grêmio, que não podia ter afastado o Kleber. No momento que afastou, deu também... margem elementos para o empresário dele, para ele entrar na justiça. Ainda ganhou mas ganhou por causa disso. E aí depois apareceu um CEO no Grêmio, talentoso, que esqueceu de pagar o compromisso, e aí o Grêmio tomou mais 3 milhões de multa. Seu Lauvir Vargas está te mandando um abraço na live do Facebook. Eu espero que não seja também culpa do Pelaipe, que não esqueceram de pagar e outra coisa, fizeram mais uma injustiça no Grêmio. Afastaram o Mauro Rosito, dizendo que ele que era o culpado, que na realidade não era ele o culpado, era o CEO do Grêmio, era o CEO do clube. E aí o que aconteceu? Demitiram, trocaram a chave, não deixaram o Mauro Rosito entrar no Grêmio. Agora a justiça, e tu é conselheiro, Raul, foi candidato a presidente do Grêmio, tu é um ex-atleta, tu é uma pessoa ligada ao Grêmio, tu tem uma história linda no Grêmio, entendeu? Comandou os ex-atletas, foi prelar e tudo. Tu sabe disso. Aí o Mauro Rosito voltou e o Grêmio tem que pagar não sei quantos milhões para o Mauro Rosito. Tudo por culpa de uma decisão de um CEO que tinha lá, que depois foi demitido, né? Saiu agora, o Grêmio contratou, diz que tem um excelente profissional lá, o Amodeu. Todo mundo elogia, todo mundo fala muito bem no Brasil, as pessoas realmente dizem que é um profissional de primeira linha. Mas o senhor segue lá como assessor da presidência?
Porque fez esse trabalho maravilhoso. Continuou lá. O seu Lauvir Vargas, tu deve ter associado, o seu Lauvir Vargas da Vargas. Sim, eu sei, meu amigo. É que você disse, só falta... Tem problema aí de multa, fala com o Vargas. É isso aí. É isso aí. Aliás, ele é sinônimo de... Tá boa a resposta? Já tá boa. Eu preciso Olha desse aqui, contato. Raul, e o que você prevê para o futuro? Alguns dizem que o time está envelhecido, Fabiano, Pelaipe, que tem que mudar algumas peças. Eu acho que o Grêmio tem que começar a se desfazer aos pouquinhos de jogadores que já têm 100% convicção que não vai dar certo. Eu disse hoje na Grenal, Madison, tá bem, chegou 2 milhões, não é nem 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, mas tem um bom salário, e aí fica trancando a passagem de alguém. Mas um pouquinho do Madison, um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Já dá um dinheirinho bom. Paga o Guerreiro. Foi o que o Inter fez. O Inter não teria condições de pagar salário para o Guerreiro se não Se mandasse desfez de 15 vários embora. jogadores. Isso são exercícios de uma administração. O Pelaipe aqui referiu ali a uma Toda história, a sequência. uma sequência dos atletas. Bom, e as críticas vão ser feitas. Né? Eu acho que contigo na Grenal lá eu disse, tá, e se o Grêmio perder, quem são os culpados? Bom, é o Renato, começa pelo Renato, primeiro mandatário das... Tanto que eu sou o cara que mais elogiou o Renato ao longo desse tempo, que ele acertou muito, acertou demais. Agora, quando tu não obtém o resultado, é normal que venha a crise. Não querer que não falhe, pelo amor de Muda o Deus. que no Grêmio se mandar o Madison, o Cícero e o Marcelo Oliveira? Absolutamente nada. Não, embora não. Não é embora, mas é negócio. Financeiramente, sim. Mas existe isso, num grupo. Porque não vai vender. Para que o Grêmio vai vender o Marcelo Oliveira? Tenta ligar lá pro Carille e tenta enfiar lá na Arábia. Ou então liga pro Valentim e tenta enfiar no Egito. Tá, mas é que num grupo de futebol, o Pelaipe sabe bem que trabalha lá dentro, tu tem aqueles que são imprescindíveis, tu tem os dispensáveis, que eles estão ali muito mais para fechar o grupo, e aí esses são aqueles que, eventualmente, nesses momentos, tu tem que, esses aqui estão fora. Há pouco tempo atrás tu usava 3 expedientes, as categorias A, os B e o C. Bom, o C, se tu trocar 6 por meia dúzia, não muda nada, absolutamente nada. Então é assim que tu faz um grupo. Tu não vai ter um grupo A que nem lá um Barcelona, um Real e tal. Lateral esquerdo, Pelaipe, tem o Guilherme Guedes. Já vai virar terceiro. Não, agora veio o Juninho, né? O Juninho, que era do Corinthians, está emprestado, veio para cá. É um jogador que tem futuro. É um jogador jovem, de 21 anos. O Grêmio deve ter trazido ele emprestado e com passe fixado. Ele foi muito bem no Bahia e sentiu a camisa do Corinthians. Eu estou em São Paulo, né? Tu sabe disso. Né? Eu ficava muito em São Paulo, agora a partir da semana que vem estou fixando residência em São Paulo, acompanho. Mas é um jogador que pode dar uma boa resposta. Um jogador jovem, de 21 anos. O Grêmio tem uma deficiência na lateral esquerda. Né? E agora, o que precisa nessa hora é fazer... Sempre você precisa fazer uma renovação no elenco. Porque um time que fica vitorioso, como o Grêmio foi vitorioso nos últimos 3 anos, ganhando uma Copa do Brasil, ganhando uma Libertadores da América, o plantel fica caro. Muito caro. Porque o jogador quer aumentar. Porque é o detalhe. Por que o Kahneman, que foi uma grande contratação feita pelo Guerra, na época quando era vice-futebol, agora voltou como diretor, falou em ir embora? Falou em embora porque veio com salário baixo. E ele vê que Tá defasado em relação o Jeromel tá ali, o Maicon tá ali, o Luan tá ali, renovou, o Cebolinha. Vai renovar agora, então ele tá vendo. Todo mundo renovando e ele tá ficando. E ele tá com o contrato quando chegou aqui. Então aí o que acontece? Aí o empresário, que às vezes nem é do jogador, mas o empresário que tá atento, se não der aumento para ele, ele vai embora. E hoje, porque o Pelé foi o maior jogador do mundo, o maior jogador brasileiro, o maior do mundo, mas como ministro dos esportes do Brasil, quando ele foi lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi padrasto, ele foi mal para os clubes brasileiros, criando a lei do passe, porque podia ter criado a lei do passe,
mas ter dado opções para o clube ficar com uma... Não, por exemplo, ter resguardos. Por exemplo, um jogador de 16 anos poder fazer um contrato só de 3 anos. Se ele queria acompanhar a Europa, se queria isso, o que acontece? Ele tem que deixar como a Europa. A Europa tu pode fazer um contrato até 10 anos. O Messi chegou lá no Barcelona com 13 anos, o Barcelona fez um contrato até os 23, 10 anos. Aí quando tinha 18 renovou. Aqui não, aqui os clubes ficam reféns. Faz um contrato de um moleque que está recém surgindo, com 16 anos, com aos 19, com 18 anos e meio, se tu já não, pode ir embora. Aos 18, se tu não renovar o contrato com ele, aos 18 anos e meio, o empresário, o que aconteceu com o Neymar? O pai vendeu as fatias do jogador porque a lei favorecia ele. Foi pegando o dinheiro dos clubes, entendeu? Mas é a lei. Mas tu vê algum clube chegar e dizer assim, vamos nos reunir, vamos a Brasília para mudar a lei Pelé? Tu vê os presidentes? Não vê. Por quê? Porque eles têm medo, porque o nome da lei é Pelé. Não, tem que enfrentar isso aí. Isso é uma coisa que tem que ter esse enfrentamento que não existe. Então, o empresário chega e faz, senão o jogador vai embora, senão vem a proposta, isso e aquilo. E aí o clube fica refém. E, como eu acho que foi o REC, eu estava estudando na Grenal, o REC dizendo, o Grêmio está pagando, vai dobrar o salário do que, porque realmente... 280 para 450. Porque é um jogador que acertou a zaga. A dupla de zaga do Grêmio é uma das melhores do Brasil, o Kahneman e o Jeromel. Então a estratégia deu certo. É evidente que deu certo. Sim. Mas aqui, ó, o Kahneman já... E se o dirigente não dá o salário, tem que defender o dirigente do clube. Se o dirigente do Grêmio lá, o presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol, o executivo não acertam, o jogador vai embora, o torcedor vai cobrar do dirigente, a culpa é do dirigente. Aí daqui a pouco perde, o dirigente é criticado porque está pagando muito para esse jogador. É uma situação... carnificina. E tem que valorizar. É uma situação tem que difícil, valorizar. entendeu? Manda embora 3, 4, 5, olha, está para mandar. Olha, eu tive um O Grêmio momento... tem 6 nomes ali que... Para mandar embora tem que indenizar também. Eu tive um momento no Grêmio e aliás, me ensinou e eventualmente, onde eu tenho oportunidade, eu aplico. Muitas vezes tu tem que tomar aquela posição ativa da situação. Né? Uma ocasião só no Grêmio, o vice da época, que era o seu Túlio Macedo, que era o vice financeiro, chamou, na verdade, foi provocado por mim, que eu passei uma situação dessa. O meu contrato estava defasado em relação aos outros jogadores do grupo. Porque quando 83. Isso. Quando eu assinei o primeiro contrato, eu era o terceiro lateral. Eu tinha 18 anos, subi para o profissional. O Grêmio tinha sido campeão do mundo, Paulo Roberto lateral. O Show era o reserva? Não. A Silmar. Silmar. O Show era de 81. Isso. Que ele se machucou, o Show. E aí nós fomos buscar o Paulo Roberto lá em Viamão, estava num treino do Grêmio, na sexta-feira. O Zé Russovski, falecido Zé Russovski, que era o diretor da base do Grêmio. Sim, foi meu diretor. Foi meu diretor. Eu trabalhava com o Zé. Aí nós fomos buscar no carro do Zé o Paulo Roberto, lá em Viamão, no treinamento do Tamoio, lá no campo do Tamoio, o Grêmio estava treinando lá. E ele veio de lá na sexta-feira, jogou contra o São Paulo, fez o cruzamento, o Baltazar fez o gol no sábado à tarde, o Grêmio ganhou de 1-0 e o Paulo Roberto nunca mais saiu do time. Nunca mais saiu. Era um show. Mas aí em 83, o Grêmio campeão, em dezembro, vendeu o Paulo Roberto, em janeiro ou fevereiro, emprestou o Silmar. Só que quando eu assinei, foi ali em novembro, o seu Verardo me chamou e disse, tu não viaja para tal Taça São Paulo, aquela. Eu, não, mas como eu não vou? Eu quero jogar, quero guri, quero estar lá, né? Então ele, não vai. Daí eu, mas como é que eu não vou? Então vocês que tem que dizer lá que eu não vou poder ir e tal. Daí ele, não, vai lá e disse que tu não vai. Aí era o Paulo Mumo, treinador do Júnior. Daí eu disse que não ia e tal. Bom, mas resolver. Me dá qualquer papel aqui, não quero nem saber o valor assim. Sim, profissional do Grêmio. Profissional do Grêmio. Saindo da base, saindo da base com 18 anos, estou tranquilo, né? Vamos embora. Aí o que acontece? Venderam o Paulo Roberto, que provavelmente o senhor Verardo já sabia. Sim. Emprestaram o Silmar, que também o senhor Verardo sabia. Então, começa em fevereiro, março. Mas pode ter certeza, ao vender o Paulo Roberto,
porque o Grêmio também sempre precisou de dinheiro, mas porque sabiam que tinha um jogador lá na base que tinha poderia Fez muito que já sentisse o primeiro ala. Mas foi o. Sabia jogar, viu? Sabia jogar. Aí, Rex. Eu me lembro. Aí Sabia O jogar. Roberto meteu 2 gols no Grenal. Olha, eu vou te contar assim, ele perdeu um peso, joga mais que o Madison. Acho que até eu. Não vamos longe, eu tô com a idade de Léo Moura, né? Mais ou menos, estou regulando. Então tem que perder o peso. Né? Começaram a mentir. Bom, Rec, mas aí o que acontece? Aí, subprofissional, beleza, começa o ano, aí daqui a pouco eu olho, tá bem, aí os jogadores são boca grande, aí comenta quando um ganha, quando o outro ganha. Eu falei, pô, mas eu tô defasado nessa história aqui. Não deu 3 meses, eu vou lá. Seu Túlio Macedo. Pô, vem cá, mas olha aqui como é que eu tô em relação ao meu... Eu era titular, nessa altura eu era titular. Já estava fazendo crise. Aí eu era titular. Aí ele... Mas tu assinou o contrato? Eu falei, não, mas olha aqui. Daí, bom, e na época não tinha negócio de empresário, né? Muito zeloso pelo Grêmio. Aí eu pressionei e tal, e aí, bom, veio a resolução, ele deu um aumento muito bom e tal. Aí, isso que eu ia contar, para chegar no ponto este... O que faz a direção da época do Grêmio? Eles chamam 2 outros jogadores que também eram titulares e que estavam ganhando abaixo da maioria, muito abaixo, e jogadores que tinham 10 anos de Grêmio. Chamou um e depois chamou o outro e aplicaram o mesmo aumento. Para que isso? Porque eles viram que se não consertasse essa situação, ia dar a cada momento não crise, mas um problema desse tipo. Então foi a primeira vez que eu vi uma ação que o dirigente correu na frente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, depois voltamos com os lances do Grêmio. Do Internacional não tem muito o que falar, o Zeca está fora, Fabiano vai jogar, Jonathan Alves será o centroavante, Paulo Guerreiro não fica nem no banco de reservas, ingressos praticamente esgotados, o Internacional vai ter mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio, só os ingressos mais caros, que não é nem o Internacional que vende. Hoje pela manhã era incrível as filas no Beira-Rio. Mas não há nem necessidade da estreia do Guerreiro, porque a torcida está motivada com os 3-0 a torcida está motivada com os 3-0 do Fluminense da segunda-feira. E tomou mais uma injeção de vitamina ontem à noite, com a desclassificação do Grêmio. No momento que o Grêmio está fora da Copa do Brasil, o torcedor do Internacional fica mais motivado. Assim ocorre com o Grêmio. Se o Internacional ficar fora, o torcedor do Grêmio está mais motivado também. E o Inter só tem essa competição, que não ganha quase 40 anos. E aí no outro domingo, quando estrear com o Palmeiras, vai botar mais 50, 60, vai botar também lotação máxima quando o Guerreiro estrear. 46 mil, acho que é a lotação máxima do Beira-Rio. Encolheu, então? Voltamos. Muito bem, só uma correção, o árbitro de ontem no Cruzeiro contra o Santos, Rodolfo Toschi Marques, e aquele que marcou, segundo o Pelaipe, uma dúzia de pênaltis em favor do Inter, Paulo Roberto Alves. Mas os dois são ruins lá do Paraná. Os dois são fracos. E tem uma história muito legal aqui do filho do Ronaldinho, João Mendes é o nome do menino.
se apresentou espontaneamente para fazer testes no Cruzeiro. Tem o nome do vô, então, o seu João. Seu João. Se apresentou espontaneamente para fazer testes no Cruzeiro. Essa história é linda. E não disse que era filho do Ronaldinho. Passou no teste e aí depois descobriram que era filho do Ronaldinho. Legal isso, não? Muito bom. Não deu carteiraço em momento algum. Chegou lá e pediu para fazer teste. E às vezes tu sabe que esse carteiraço é negativo, né? Em algumas situações, quando descobre que é filho de ex-jogador, às vezes ele é não tão bem visto assim. E o PSG... É que nem o filho do cara que tem condições, o filho de presidente. Isso. Né? Aí começa a ser filhinho de papai. Filhinho de papai. Aí é o chamado, como é que é? Quem indica? Não QI. É o preconceito ao contrário. É o preconceito invertido, né? Não é preconceito porque o cara é pobre, é o preconceito porque o cara é rico, né? Ou tem condições que seja. E o Mauro Benegucci está dizendo nas redes sociais que no nosso live do Facebook que está com saudades do Barrios. O Grêmio perdeu por 1-0 para o Flamengo, está eliminado da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos com a equipe titular, apenas uma vitória. Tricolor foca agora no Campeonato Brasileiro, 3 partidas em sequência pela competição. Corinthians, sábado, 19 horas em São Paulo, última rodada do turno. Partida de volta contra o Estudiantes pela Libertadores é no dia 28. Questionado sobre possível saída, Kahneman confirmou permanência e negou interesse em deixar o clube. A sequência do Grêmio é Corinthians fora, Cruzeiro em casa, Atlético Paranaense fora. O Grêmio deve jogar com os titulares contra o Cruzeiro e reservas contra o Atlético Paranaense. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians misto. No Inter, Colorado enfrenta o Paraná domingo no Beira-Rio. Apresentado ontem, Guerreiro não deve estar à disposição para a partida. O atacante vai começar os trabalhos somente amanhã. Zeca iniciou hoje fisioterapia. Ainda se recupera de edema no pé direito. Fabiano está recuperado, desconforto muscular. Vai jogar. Ontem, Copa do Brasil, Santos 2-1 no Cruzeiro. Jogo de ida 1-0 para o Cruzeiro. Cruzeiro venceu nos pênaltis, incrível, 3-0. 3 defesas do Fábio. Flamengo 1-0 no Grêmio, jogo de ida 1-1. Faltando 17 minutos para terminar, o Lincoln marcou aqui, que acabou sendo o gol da classificação. Flamengo classificado. Chapecoense 0, Corinthians 1. Corinthians ganhou as duas de 1-0. Corinthians classificado. Hoje tem Palmeiras e Bahia às 19h15. Na Sul-Americana, hoje, Botafogo contra Nacional do Paraguai. No jogo lá, no Paraguai, deu Nacional 2-1. Colón e São Paulo, 9h45. O Colón ganhou em São Paulo por 1-0. Esse é o time do Alan Ruiz. E Defensor e Fluminense às 9h45 no jogo de ida, 2-0 para o Fluminense. Já voltamos. Badelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira maravilhosas, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou financiamento direto pela e pro Raul, que estão com muito, tá aí, ó, um bom investimento. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Se você tem um terreno, constrói um empreendimento e vai faturar. Badelomba e Construlomba, maior qualidade, melhores condições. Mas o forte aí é o Minha Casa Minha Vida e também as casas de madeira e também construções na praia. Aí estão os telefones para contato. Mais informações, 3596-1048 ou no plantão 98631-7709. Já fala hoje mesmo, agora mesmo com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Padaria Laude.
Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas desde a época da vovó. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020. Fala com o seu Edson e turma. Hotel Embaixador. André, Marciano fizeram um novo hotel. O mais tradicional de Porto Alegre, agora todo remodelado, todo novinho em folha, 3215-6600. Envie e-mails para reservas@embaixador.com.br, diga que estava assistindo a nossa Ubra TV e ganha mais 10% de desconto extra. Marque sua convenção para o Embaixador. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br. Paulo Pelaipe, Raul, Fabiano Barbosa, vamos aos lances de Grêmio e Flamengo. Flamengo e Grêmio 1-0 para o Flamengo. O jogo começou 1-0, né, Pelaipe? Raul, Fabiano. Olha lá, quer ver o lance? Ó, quer ver? Agora vocês vão ver o lance que eu falei. Vitinho, né? Não, o Vitinho cruza. Sim, olha lá. Aí. Não, tinha que voltar. Não, mas a gente mostra 2 vezes se precisar. Não sei, porque tá lá o Michael, ele não acompanha o Everton Ribeiro. Olha lá, o Michael fica olhando lá. Ele tá junto com o Everton Ribeiro no primeiro lance, depois ele fica torcendo. Mostramos em essa é a famosa segunda bola, né? Segunda bola, que é uma das mais importantes. Né? E o Cortez não. Disputa a primeira e o olho na segunda. Né? Não, porque a bola do Cortez erra em bola e o Paquetá é surpreendido, bate na canela do Paquetá e volta para a grande área. Esse lance de gol O Bruno está me lembrando aqui que na arena... Pois é, o Bandeirinha chegou a levantar. Não, claro, estava impedido. Mas quem erra em bola é o André. O André não estava impedido, só que o André erra a bola. Ele podia ter feito o gol, o André. Ah, sim. Mas Porque a bola desvia no André e aí quando vai no Everton... Esse lance aí. Esse é outro lance. Não, esse é o do André também chega atrasado. Mas aí, pelo amor de Deus, o cara chega à linha de fundo, limpa todo o lance e erra o cruzamento. Foi o Ramiro. Ali, ó, ele errou o cruzamento, estava muito perto. Ali não é culpa do centroavante. Mas se ele dá uma bomba, ele mesmo faz o gol. É isso que eu ia falar, precisando do gol. Fecha os olhos ali. Mas dá-lhe um ferro. Gol, cara. Mas tu acha que o Valdomiro, o Tarciso, né? Ali toca-lhe uma bomba. Baltazar. E outra coisa, e o Flamengo, Mirandinha. E o Flamengo jogou com 10 homens ontem, né? Ele voltou a jogar com 11 quando tirou o Vitinho e botou o Marcos Moreno. Aí o time melhorou o time do Flamengo. Agora o Vitinho fez a jogada do gol, né? A única jogada ali no cruzamento. É que a bola bate, claro. Um erro, fatalidade. Foi uma fatalidade, um erro do Cortez. Hoje eu ouvi o pessoal, tudo é assim, futebol. Não devia ter botado o Cortez. Todo mundo pedindo o Cortez. Aí jogou o Cortez. Como ia jogar quem? Eu estava falando, se o Marcelo Oliveira. Não, estou dizendo que eu escutei, sabe? Tu também deve ter ouvido. Um erro. Uma fatalidade a jogada ali do Cortez, ter errado o pique da bola. Agora eu não sei. De novo. Vamos ver os lances de novo aí. Pode falando, Raul. Vai falando. Eu não sei qual é a posição do Pelaipe, que está há bastante tempo aí trabalhando dentro das linhas, na verdade, né? Claro, fora, mas bem próximo da... essa situação do sujeito que acha que o futebol é mágico, né? Tu coloca o jogador em campo, agora eles vão jogar. Então eu não gosto quando o técnico... Claro, o Grêmio muda muito a equipe pela necessidade e prioridade que ele dá no campeonato. Até aí, ok. Viu que o passe no susto, né? Ela bateu. Parece bem aí, não acompanha? Sabe que o Bruno estava me lembrando aqui que no lance do gol do Flamengo aqui, ele também não acompanha o jogador que passa a bola pro Lincoln. Ele para no meio do caminho. E fica torcendo. Em Porto Alegre. Mas o que eu estava falando é da questão mágica. Então, muitos treinadores, só vou dizer o treinador, não vou incluir mais a comissão e etc. Eles acham assim, ó, que tu muda, tira um jogador e bota outro, ele vai render do mesmo jeito que tu imagina na tua cabeça. Então, quando começa o Renato a fazer esses ensaios dele, hoje eu vou com o Cortez, hoje eu estou a fim de ir com o Marcelo Oliveira, e não tem como fazer isso. O futebol é uma situação que a repetição
que entrosa o time, a repetição que dá condição para o jogador jogar melhor. Entendeu? Exatamente. Então eu não gosto quando. Se tu fizer por necessidade cartão ou lesão, Sim. ok. Mas- Agora tu fazer porque tu acha que agora esse vai jogar, agora eu boto aquele, vai então, não funciona e a assim. propósito, para nós todos responder, meditar. O Flamengo jogou com o Cruzeiro pela Copa do Brasil, Um titular. com um time titular. Jogou com o Grêmio aqui, poupando 3 jogadores apenas. Depois jogou domingo, o jogo ganhou de 1-0 do Cruzeiro, o Cruzeiro com as reservas. O Flamengo jogou com esse time aí que jogou ontem. E correu de E igual pra ontem igual. correu mais que o Grêmio. Correu mais que o Grêmio Mas em depois. algum momento estava se poupando dentro de campo. Mas Mas aí faz parte. Mas daí correu certo, correu na hora certa. Eu sou do tempo que jogador tem que jogar. Por exemplo, eu acho que o Luan está sem ritmo de jogo. Essa é a minha leitura. O Luan está fora do jogo. O Luan está jogando, poupado, jogando, entendeu? Começa a confundir a cabeça do jogador. Não sei. Ele acha que vai quebrar. É um respeito. Mas não, eu um também respeito acho, que tem. eu concordo. Né? Agora, jogador aqui, ó, hoje a medicina está avançada. Você tem condições, o que o Flamengo está fazendo, o Flamengo está medindo. Por exemplo, hoje um jogador se apresenta à tarde, eles vão fazer o exame, Tirar o sanguezinho vão tirar ali. o sanguezinho ali, secar, vai ter o secar. A final da tarde, 1 hora depois, já sabe todos os jogadores como é que estão. E por que vai jogar com um time o misto? grau de cansaço que tem. Quer dizer, claro, vai tirar lá o Diego, vai tirar o Herr, joga domingo às 11 da manhã, mas tirar todo o time, isso aí. Não, por que vai jogar com misto agora contra o Corinthians? E tem condições de ganhar do Corinthians. Mas é óbvio, melhor que o Corinthians. O Corinthians não perdeu para o Chapecoense, não agora, na Copa do Brasil, mas perdeu lá O fácil. Flamengo, com essa posição que está tomando de jogar com o jogador, está mudando essa coisa de poupar. O Luan querendo decidir, ele decide, mas ele em campo parece um jogador desligado, né? Tipo um Maracanã parece. lotado. Precisa motivação mais do que essa? Não, mas tá mal. O Ele Luan tá tá muito mal. Valeu, obrigado, Pelaipe. Boa viagem, boa. Fez uma boa escolha para São Paulo, que é onde está o tambor do Brasil. Deve estar acertando Bom com alguém. proveito lá. Deve estar acertando com alguém. Quem sabe. Valeu, obrigado, Raul. Obrigado, Fabiano Barbosa, da nossa Rádio Saldanha.